Olá, caros amigos. Estamos mais uma vez em um novo podcast sobre os nossos cadernos de oração. E hoje vamos dar continuidade ao caderno número 7, intitulado Oração de Maria e das Santas que a Encontraram, escrito por Catherine Alban. E, Padre, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco, dividindo o seu conhecimento e também nos ajudando a nos preparar para esse evento tão importante que é o ano que vem do Jubileu. Olá, Vinícius. Olá também aqueles que nos acompanham nessa nossa série de episódios sobre a oração. E aqui, Vinícius, acho que valeria a pena a gente relembrar uma coisa tão importante. Na época que nós estávamos isolados por causa da pandemia do Covid, e o Santuário de Fátima lançou uma coisa que eu achei fantástica, a peregrinação do coração. Então esses nossos episódios também, de certa maneira, são essa peregrinação do coração, essa peregrinação ao coração, ao interior, para cada vez mais a gente aprender a falar sobre oração, mas também, e de modo especial, aprendermos a rezar. Perfeito. E no último episódio nós estávamos falando um pouquinho sobre esses locais geográficos, né? Onde Maria ela tem um papel como protagonista. Por exemplo, em Belém, Nazaré, toda a parte também de Caná, as bodas de Caná. E hoje, quando a gente também coloca as aparições, relaciona com as aparições de Maria. Normalmente essas aparições, elas acontecem também em cidadezinhas pequenas, né? Como aquilo que eram no Novo Testamento está descrito ali, todo esse percurso que Maria fez junto a Jesus. Tem essa relação entre cidades pequenas, fora dos holofotes, também onde Maria hoje também faz as aparições? Essa é uma ideia muito interessante da gente pensar a geografia e pensar a partir desses lugares tão simples, inusitados, e pensar também grandes localidades. Como você bem disse, em algumas dessas cidades, Maria se apresenta como a protagonista. Em outros lugares, Maria se apresenta aqui como uma imagem, como uma figura subalterna, ou seja, localizada aqui como mediadora, diante do grande papel do único mediador que é Jesus Cristo. Por exemplo, quando a gente pensa em Jerusalém, a gente pensa muito mais Jesus que está vivendo a sua hora, a sua paixão, morte e ressurreição. Mas Maria está ali, ligada a Jesus de um modo secundário, mais harmônico, ligada a Jesus. Quando Maria aparece em outras localidades, por exemplo, por que Maria é escolhida? Por que Maria aparece? O que Maria tem a dizer? Se Jesus é o grande mediador, se Jesus nos traz a revelação do Pai, qual é o papel de Maria no plano da salvação? Qual é o papel de Maria nessa geografia, mas de modo especial nessa nossa peregrinação à oração, ao interior, a esse cristianismo que tem como centro o próprio Cristo, o seu Filho Jesus Cristo. Sim. Ou seja, são perguntas fundamentais para a gente entender não somente o Evangelho, mas também entender esse nosso percurso com relação à oração. E até a autora aqui, ela traz duas importantes aparições, né, que Maria faz. Uma aí é a Santa Catarina de Labouré, e a outra está na São Bernadette de Lourdes, né? E também, como nós vemos aí, essa Maria é a escolhida, né? A escolhida hoje para ter esse diálogo com a humanidade. E esse diálogo que ela nos traz nas aparições dela são muito cheios de detalhes, muito cheios também de significados. O senhor pode nos falar um pouco mais sobre essas duas aparições e quais são os significados que a gente pode trazer assim para o nosso ponto de vista, até mesmo para a nossa oração? Essas duas aparições são muito ligadas ao dogma da Imaculada Conceição de Maria, em 1854. Ou seja, nós estamos aqui num século onde Maria aparece, essas duas jovens, e a primeira delas, Catarina de Labouré, que nos confirma aqui que Maria é concebida sem pecado
E, portanto, nós recorremos a essa mulher santa, a mãe de Jesus e também a nossa mãe. Isso tem uma ligação profunda com o Evangelho, porque Jesus diz a João, eis aí a sua mãe. Né? Ou seja, Maria, obviamente, que não tem outros filhos, né? Porque senão seria dada a outros filhos, mas é dada a João. E na figura de João, discípulo amado, é dada a todos nós, que também somos chamados a sermos discípulos amados. Por que recorremos a Maria? Porque Maria é santa, é concebida sem o pecado original. O mesmo se dá em Lourdes, com Bernadette, ou seja, se confirma aí que Maria é a Imaculada, sem pecado original. O dogma já havia sido proclamado, mas a aparição em Lourdes confirma que Maria é santa, santíssima, beatíssima. Veja um pormenor, Vinícius, que em Lourdes as pessoas vão buscar uma cura do corpo, né? E quando vão às piscinas, quando vão à gruta, quando vão buscar essa água milagrosa, né? Essa água límpida, encontram a cura do corpo. Em Fátima, por exemplo, as pessoas vão buscar um outro tipo de cura, a cura da alma, a cura do coração, vão aí rezar, fazer penitências e reparação. Mas veja que sempre nós bebemos essa água límpida da fé que vem por essa mulher que é santa e que nos leva, nos aponta a Jesus, que também é santo. Sim. E olhando um pouco ali, até como no início que o senhor falou sobre o coração de Maria, né? Nós temos esse coração onde que ela, até no Evangelho, a gente coloca aqui, que Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando em seu coração, no Evangelho de Lucas 2. E esse coração de Maria, né, que eu acho que é tão representado, um coração que acolhe. E como nós falamos lá no outro também, o podcast anterior, no primeiro episódio, sobre Maria vista como uma porta. E aqui, ter esse coração que nos acolhe, coração que como os filhos, que nos pega no colo, é também como a porta também para entender Jesus? Maria foi chamada de porta da fé. E Maria, como porta da fé, nos leva sempre a Jesus. A gente precisa pensar aqui nos vários episódios ligados a Maria, a humanidade, a Jesus, como essa grande festa do amor. O vinho bom das bodas de Caná. Né? É a festa do amor. E Maria nos traz Jesus, que é o amor. Portanto, o seu coração está em festa. Por isso Maria canta, né, o Magnificat, esse hino de louvor da nova criação, da nova genealogia. Maria aqui é a matriz, e juntamente com Jesus, é a matriz, a nova Eva, o novo Adão, dessa humanidade redimida, dessa humanidade batizada, que tem fé, que está chamada santidade, e não está aqui mais sob o peso do pecado. Quando a gente pensa também, Maria que diz a Jesus, por que fizestes isso conosco? Maria e José procuram Jesus por 3 dias, encontram Jesus no templo, falando e discutindo com os doutores da lei. Jesus fala como Deus, eles estão maravilhados, um menino de 12 anos que fala com a sabedoria de Deus. E Jesus diz a Maria e a José, não sabias que devo estar nas coisas do meu Pai? Ou seja, Jesus aqui convida Maria e José também a fazerem parte da família de Deus, né? Sendo ele, anteriormente, parte dessa família humana. No outro momento, quando dizem a Jesus, olha, estão aí fora sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, e Jesus disse, mas quem são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? Quem é minha família biológica, de carne, de sangue? Ou seja, aonde é que Maria se apresenta? Não só numa família humana, não só numa geografia deste mundo, mas é todo aquele que faz a vontade de Deus que nos faz lembrar essa geografia espiritual, essa família espiritual. Então existe aqui uma transposição, existe aqui uma porta de fé que nos faz ir
a este local que é celeste, a esse local da revelação de Deus e da comunhão com Deus. Ou seja, são inúmeras passagens, inúmeros sinais para entender Maria nessa dinâmica da oração, nessa dinâmica da fé. Muito lindo, e esse coração realmente de Maria é o coração onde que nós temos que meditar, né? E o livro traz muito aqui essa visão onde que toda a oração, ele é o dialogar com Deus, mas é um diálogo também mediado também por Maria, onde podemos também nos espelhar nela, nesse amor maternal, de fazer com que o nosso coração também escute, né? Seja aberto ao Espírito Santo. Padre, agradeço muito o senhor. Terminamos então esse 7º caderno hoje. E aí, no próximo episódio, vamos dar entrada também no nosso último caderno e falaremos um pouco mais aí, então, desse ano da oração também para as pessoas que estão nos seguindo. Muito obrigado, Vinícius, e que com Maria e com essas santas mulheres, com as pessoas que receberam uma revelação de Deus através de Maria, possamos todos entrar então nesse espírito da oração e viver então essa grande alegria, essa grande graça de estar diante de Deus. Um abraço a todos.